da igreja de Corinto. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Foi, pois, ter com eles, como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tendas. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçavam a fé e eram batizados. Uma noite disse o Senhor a Paulo, em visão: não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Assim, residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo entregue à justiça pelos judeus. Só um segundo, gente. Meu amor, quando for fazer zoado, fechar a porta. Perdão, continuando. Paulo entregue à justiça pelos judeus. Sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus... Acaia é na Grécia, tá, gente? Os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal, dizendo: este indivíduo procura persuadir os outros a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus: se tratasse de delito ou ato perverso, os judeus, com razão, eu vos atenderia. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa própria lei, tratai vós mesmo disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos, então, se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente interviesse. Volta a Antioquia, partida para a terceira viagem. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cencreia, por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso,
deixou os companheiros ali. Ele próprio dirigiu-se à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despedindo-se deles, porém, disse: virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia. Passado algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Apolo, um judeu chamado Apolo, lembrando, gente, que Apolo é o nome de um deus, tá bom? Deus grego, acho que é o deus Sol, né? Natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou por efeito da graça aos que haviam abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Atos, capítulo 19. Discípulos de Jesus em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: em que batismo foste então batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Gente, eu só faço ler, tá bom? A Bíblia. Eu não interpreto nem nada, mas supostamente isso daqui se refere à diferença entre se batizar e se crismar. Fundação da Igreja de Éfeso. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Os exorcistas judeus. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns.
Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu o conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles o homem no qual estava o espírito mau, dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou, que desunidos e feridos tiveram de fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas. E grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu preço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Tá, eu só queria saber quanto vale, né? 50.000 peças de prata. Fim das missões. E só um comentário. Esse negócio de queimar os livros de magia não começou na Inquisição, na Idade Média, não, viu? Fim das missões. O prisioneiro de Cristo. Projetos de Paulo. Quando se completaram essas coisas, Paulo tomou a resolução de dirigir-se a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e a Acaia. E dizia: depois de lá chegar, é preciso igualmente que eu veja Roma. Enviou então a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio permanecia algum tempo na Ásia. Em Éfeso, o motim do ourives. Por essa ocasião, houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de Ártemis, deusa, se eu não me engano, da caça, não sei, grega, em prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como a outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Gente, isso daqui parece... Gente, eu não faço comentário, mas é porque eu preciso fazer. Isso aqui parece aquele título, né, das pessoas que dizem assim: nós vamos perder o emprego e não sei o que, e vamos ficar pobres, não sei o que.
Ouvindo isto, ficaram cheios de furor e puseram-se a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade foi tomada de confusão e todos a uma se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este queria enfrentar o povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa e a maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Alguns da multidão persuadiram Alexandre e os judeus fizeram-no ir para a frente. De fato, fazendo sinal com a mão, Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos puseram-se a gritar a uma só voz durante quase 2 horas. É grande a Ártemis dos Efésios. Então a gente vê que eles não aceitaram, né, a fé em Jesus Cristo, né? Eles tinham fé nos deuses deles. Acalmando afinal a multidão, o escrivão da cidade assim falou: Cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis estas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxestes aqui estes homens, não são culpados de sacrilégio nem de blasfêmia contra nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que apresentem queixa. E se tiverdes ainda outras questões além desta, serão resolvidas em uma assembleia legal. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusados de sedição, pelo que hoje aconteceu, não havendo causa alguma que possamos alegar para justificar esta aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a assembleia.